Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo em que eu vou divagar, provavelmente muito, mas que achei importante partilhar isto convosco. Este vídeo segue na sequência do quê? E eu vou tentar não fazer muitos cortes neste vídeo para que percebam que aquilo que eu vou dizer é mesmo aquilo que eu penso, sem filtros. Hoje eu fui à Biblioteca Municipal da Maia a uma iniciativa chamada Encontro com o Escritor, que é inserida no Clube de Leitores da Biblioteca. Não se chama Clube de Leitores, tem outro nome, mas pronto, fundamentalmente é isto. O convidado de hoje era o Afonso Reis Cabral. E se vocês se recordam, se viram esse vídeo, eu falei-vos aqui em tempos do Pão de Açúcar, que é o último livro que o Afonso lançou. Eu na altura comprei na Feira do Livro do Porto, aliás, o Afonso autografou na altura, e eu li pouco depois porque era o livro inserido no Netbook Club. E na altura disse-lhe que estava a ler, inserido nesse projeto. Eu na altura fui também bastante crítica com aquilo que achei do livro, ao contrário daquilo que eu achei do meu irmão. O Pão de Açúcar, na minha perspectiva, não transmite muita emoção, quando o tema, se calhar, ainda daria para ser um livro mais emotivo do que o meu irmão. Não sei, é uma questão também muito de vivências pessoais, não é? Da história de cada um. Mas, pronto, o Pão de Açúcar, eu na altura penso que disse isto, eu achei que ele era um bom livro, tinha tudo para ter funcionado, mas não funcionou comigo. Não quer dizer, como aliás já vimos noutras opiniões, não tenha funcionado com outras pessoas. E aliás, as pessoas que estavam presentes neste encontro, a regra geral, gostaram muito do livro, disseram uma série de elogios, muitos com os quais eu concordei, sentiram-se sensibilizadas com determinadas questões, repararam em coisas que o próprio Afonso Reis Cabral não tinha reparado, pequenas coincidências do livro, que os próprios leitores deram por ela, e foi engraçado ele próprio assumir que aquilo não tinha sido propositado. Perguntaram porque é que surgiram determinados episódios e ele falou de algumas coisas da vida dele em que se tinha inspirado, o que eu achei curioso da parte dele. Mas a páginas tantas, também muito por culpa do André, culpa entre aspas, eu fiquei naquela dúvida existencial se deveria fazer a minha intervenção ou não. Porquê? Porque eu tinha sido bastante crítica, mas eu tinha sido bastante crítica eu, Silvéria, em pessoa, não é? Com cara, com voz. Vocês sabem perfeitamente quem eu sou, não foi uma opinião anónima, não foi nada atrás de um computador simplesmente porque me apeteceu, vou usar cabo deste livro. Não foi de tudo isso. E se eu já tinha feito a opinião em vídeo, se o escritor estava ali literalmente à minha frente, deveria eu ou não dizer na cara dele aquilo que eu tinha achado do livro. E estava nesta dúvida existencial quando a troca de ideias estava a ser tão livre, não é? Estava a correr tão bem, que eu disse, não, Silvéria, vais ser sincera e vais dizer ao rapaz aquilo que achaste, porque poderá não ser muito agradável, não é uma coisa que as pessoas façam muito em público, a cara da pessoa dizer, olha, não gosto do teu trabalho, seja ele na escrita ou outro qualquer. Costuma-se dizer que elogiar em público e criticar em privado. Mas ali eu não achei que estivesse a ser, sei lá, demasiado intrometida ou demasiado dura com ele. Eu achei, pelo contrário, que aquele Afonso Reis Cabral que eu estava a ver hoje, 19 de janeiro de 2019, já não era o mesmo que eu tinha visto há 3 ou 4 anos pela primeira vez na Feira do Livro do Porto, e também não era o mesmo que eu vi em setembro. O Afonso está efetivamente mais maduro, ainda bem, eu também, faz parte do nosso crescimento, e eu notei que ele tem outra preocupação com os leitores, que se calhar ou não tinha ou não transmitia tanto. E ele lidou lindamente com as minhas observações. Foi um momento, para mim, até bastante positivo no fundo. E eu saí dali a dizer assim ao André, foge, que eu agora até quase gosto mais do livro depois de ter tido esta mini experiência com o autor dele. Fiquei a simpatizar mais com as personagens e a entender melhor algumas das escolhas dele para a forma como construiu o livro. Não mudo nada daquilo que disse, aquela foi a minha experiência de leitura na altura, mas ao mesmo tempo fiquei com maior simpatia, quer para com o livro, quer para com o autor. E isso fez com que eu ficasse ainda mais ansiosa
em relação ao terceiro livro do Afonso Reis Cabral, porque gostei muito do meu irmão, não gostei assim tanto do Pão de Açúcar, e um terceiro viria desempatar isto. E foi o que eu lhe disse, que estava à espera de um terceiro livro, entre as outras coisas que nós depois acabamos por conversar. E estava a falar disto com o André e dar outros exemplos de outros escritores. Lembrei-me de uma coisa que já tinha comentado com a Rita, ou melhor, ela que tinha comentado comigo quase, porque também uma das vezes em que eu fui à Feira do Livro do Porto, em 2018, encontramos lá o Nuno Nepomuceno, que na altura acho que nem sabia que ele estava lá. E acabei por comprar o Bocado Santos, que já li, pronto. E o Nuno é sempre uma simpatia, virtualmente e presencialmente não é diferente. E como vocês já devem ter percebido, o Nuno Nepomuceno recentemente, aliás, o livro dele saiu para as livrarias ontem, dia 18, e também chegou-nos a casa, quem comprou o livro em pré-venda, também cada um o seu exemplar com o livro com autógrafo personalizado. O que é muito do Nuno, não é? É muito ele. Ele é genuinamente simpático e preocupado com os leitores. Tem muito em consideração aquelas pessoas que o leem, e isso faz com que eu goste bastante dele. Não é que eu conheça, não conheço o Afonso Reis Cabral, não são meus amigos, não andei com eles na escola, mesmo eu tendo tratado o Afonso por tu, quase como fôssemos amigos de longa data, que não somos, não o conheço, mas são dois casos em que me fez pensar, porque na altura a Rita, que vimos no Nepomuceno, até disse: olha, não conhecia os livros dele, mas ele é tão simpático, foi tão agradável contigo, que até me faz já simpatizar com as obras. E é mesmo isso que eu hoje concluí, depois desta minha pequena história com o Afonso Reis Cabral. É que às vezes, que seja presencialmente, de forma ideal, não é? Mas mesmo até virtualmente, as conversas ou as vivências que temos com um determinado escritor acabam por, de certa forma, nos tornar mais simpatizantes das suas obras. Não quer dizer que sejamos menos exigentes ou que isso nos faça adorar os seus livros. Eu continuo a ser muito crítica, sobretudo em relação ao Pão de Açúcar. Sei perfeitamente que o Nuno Nepomuceno tem muito para onde crescer, já cresceu muito, vou ver como é que está A Última Ceia. Acredito que ainda esteja melhor. E sou crítica nesse sentido, porque também vejo ali potencial. Ao mesmo tempo, sei perfeitamente que esse meu carinho quase pela pessoa que está por trás dos livros me faz já mentalmente, não é, ser mais receptiva àquilo que eles poderão vir a escrever. E não sei se isto também vos acontece. Então eram estas as duas questões que eu vos queria colocar hoje. A primeira era se deveria eu ou não ter dito diretamente ao Afonso Reis Cabral: olha, achei isto da tua obra, se terá sido too much ou não. Ele lidou muito bem com isso. Tenho-vos a dizer que a série fiquei agradavelmente surpreendida. Também não sei o que é que eu esperava, muito sinceramente. Mas ele foi um senhor. E se por outro lado, seja ela qual for a experiência que nós temos com um determinado escritor, se o conhecemos ou não, se já falámos com eles outras coisas, se isso afeta a nossa receptividade, eventualmente a nossa opinião sobre o livro, se o facto de gostarmos da pessoa nos faz depois ter algumas reticências na altura de apresentar as críticas. Não sei o que é que vocês acham sobre isto. Estas são as minhas dúvidas. Eu admito que assim, minha simpatia, não só com estes dois, mas com outros escritores com quem eu às vezes troco ideias ou assim, me faz vê-los de outra forma, e se calhar quando das leituras perceber que há ali características deles nas obras. Mas ao mesmo tempo isso não me faz totalmente deixar de ser crítica, percebem? Se calhar só escolho as palavras de outra forma na altura de o ser. Se calhar sou mais comedida no tom. Mas a crítica, se existir, estará lá na mesma. Não sei se me faço entender. Não sei o que é que vocês pensam sobre isto. Eu só tenho a dizer que gostei muito deste encontro. O Clube de Leitura da Biblioteca da Maia é muito bom. Foram todos muito simpáticos connosco, tanto comigo como com o André. Gostámos bastante. Eles fazem uma coisa que eu acho maravilhosa. Eles fazem, quando recebem os escritores, eles fazem um bolo ou com a capa do livro ou com detalhes da capa do livro. Portanto, cada encontro tem um bolo específico que, além de bonito, é muito bom. Receberam-nos muito bem e nós havemos de voltar porque tem efetivamente uma boa adesão, bons participantes, um bom dinamizador. O Jorge, acho que é esse o seu nome, também foi sempre um querido connosco. E nós, pronto, voltaremos de certeza.
Bem, digam-me de vossa justiça e eu volto num próximo vídeo. Talvez com um livro para lerem eventualmente em fevereiro, porque foi um livro que eu li em menos de 24 horas, mas isso vocês já sabem, vou deixar o card também do desafio que eu vos coloquei para fevereiro aí em cima. Por hoje é tudo, portem-se bem e eu vejo-vos numa próxima. Adeus!